Lucas 18:24 Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Comentários Otávio Rosa. A Igreja Cristã Protestante que prega a prosperidade como uma forma de ter uma vida plena com Deus talvez não leste essa passagem, em que o nosso Senhor e Mestre Jesus fez tal observância, pois talvez se tivesse lido, não ensinaria tamanha heresia em seu templo religioso. No passado, quando vivíamos debaixo da lei, talvez não se pode ter certeza que nos tornarmos prósperos poderia ocorrer, caso tivéssemos uma vida como a de Abraão, homem cheio de fé, Jacó que lutou com o próprio Deus para alcançar a bênção, José de caráter ímpar, que fugiam de todas as tentações dessa vida, Davi que para honrar a Deus enfrentou sozinho um gigante, Salomão que procura entender a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mas contudo nem todos que viviam debaixo da lei se tornaram ricos, mas somente aqueles que eram de fato diferentes, contudo em que podemos dizer que somos diferentes ou mesmo superiores aos aqui citados. Mas vivemos debaixo da graça em Cristo Jesus. E quantas foram as pessoas que ricamente foi feita por meio do Senhor? Antes o Senhor observava o comportamento da igreja quando o assunto era contribuições financeiras de fiéis. Certa vez o Senhor observou que certa viúva depositara no gasofilácio tudo o que tinha. Porém seus apóstolos, por não conhecer a verdade em torno daquela viúva, não acreditou que havia depositado a maior riqueza. Portanto o Senhor Jesus lhe disse que ela havia depositado a maior contribuição, pois depositara tudo o que tinha. De igual modo foi a maneira encontrada pelo Senhor para mostrar à sua igreja que o valor no qual depositamos no altar não tem valor se o nosso coração não estiver também. Este jovem nascido em uma família financeiramente estável, criado dentro dos costumes e doutrinas cristãs, quando questionado pelo seu Deus sobre doar aos pobres sua fortuna e seguir a Jesus, seu coração doeu, sua face entristeceu, contudo não foi capaz de abrir mão daquilo que lhe prendia ao mundo. Ainda que quem lhe tivesse falando fosse capaz de restituir tudo, muito mais do que pedimos ou pensamos. De igual modo são as igrejas cristãs protestantes que enganam seus membros ensinando a ter vida com Deus por meio não de Jesus Cristo e sim das contribuições entregues nos seus altares. Esse mesmo cristão pode acabar não reconhecendo a Cristo quando mesmo estivesse lhe falar, pois estará tão alienado às conquistas desse mundo, que não dará valor ao que de fato tem valor, a vida eterna. Por tudo isso muitos dos cristãos acabam com seus semblantes caídos ou desfalecidos, pois acreditaram em doutrinas de homens que são verdadeiras hienas famintas, que os iludem para garringar a poção que é devido debaixo do sol, com a promessa que se for fiel e colocar tudo diante do seu altar poderão ser prósperos, mas porque Deus permite que isso ocorra. Para separar, dividir, fazer uma triagem daqueles que de fato são seus, daqueles que se dizem ser. Contudo seu coração está preso às riquezas desse mundo, ainda que religiosamente sejam de aparência mais cristã do que nós. Entretanto o seu coração, assim como de todos os cristãos sejam católico ou protestante, não tem sido exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. E isso faz a total diferença entre os que são e os que não são de Cristo, o coração. E quanto a examinar o coração, somente Deus tem esse poder. E não cabe a católicos ou protestantes tentarem definir quem de fato é a verdadeira Igreja de Cristo, pois quando analisamos a história do cristianismo identificamos falhas grandes cometidas pela liderança de ambas em nome do Senhor Jesus Cristo, como o fato de não haver salvação certa de 392 anos, no calendário romano, para os cristãos, já que foras nesse ano a fundação da primeira igreja que segundo a tradição foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ou que dizer quando o protestantismo diz não haver salvação fora de sua doutrina, porém o mesmo surgiu 1504 anos no calendário romano, ou seja a salvação desde o princípio se deu de maneira individual, sem vínculo com o templo religioso, mas sim por crer em Jesus Cristo fazendo do seu coração o altar exclusivo de sua habitação. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.